Como vocês estão, pessoas? E aí, vamos dar continuidade ao livro Origens de Umbanda, volume 1, do Padrinho Juruá? A gente parou no meio da página 73 e a gente vai continuar exatamente desse lugar. Eu tinha feito um teste no outro vídeo da gente ler o PDF aqui. Eu não gostei, por causa da câmera que eu tô usando, que é um webcam. Eu acho que ler aqui vai ficar melhor pra mim. E pra ver também vai ficar balançando menos, eu acho. Porque eu sou inquieta. Vamos lá. Que assim seja. Vai ajudar, como diz. E depois diz aí, como diz, e como que é que chama. E veio conhecer o pai. O velho conhecia o pai dele, pequenininho, a mãe dele, o pai, lá para falar com o velho. E tá entendendo, meu filho? Mas ele era pequeno, cresceu, ficou grande. Quando foi também, como diz, foi pra cadeira. Como é deputado, né, meu filho? Como um bandista, né, meu filho? Hoje é filho dele, eu não conheço, mas eu conheço o avô, a avó, conheço a parentada toda. Conheci o pai e a mãe e a Átila, e as tias e a todas, não é, Maria? Leonor, Joaquim, aquela gente toda, não é isso. Oscar é tudo aquilo. De modo, criança, passou por esse terreiro muita gente. E Delfonso, que foi tesoureiro, quem trabalhou com o velho, 18 ou 19 anos nessa casa, e o pai deste que canta, que é quem chama o tio, pai de Ciro Monteiro. Depois veio ele tomar coco, caroço de abacate e comer. Você lembra? Sabe quem é, meu filho? Que criou uma porção de... Depois veio, começou a esculhambar, porque ele apanhava as músicas que o velho cantava e começou a fazer negócio para carnaval, para tudo. Isso não tá certo, como diz. Lamatina e babo. E eu disse que isso é magriceta. Então você vem pra cá fazer isso? Não faça não. Aquele negócio, tá compreendendo? Mas tudo passou. Ele já tá cá com nós do outro lado, não é isso, meu filho? Engordou, ficou bom, depois, como dizem, chegou o tempo e passou. Pois criança nesse mundo é assim mesmo. Ninguém sabe. A mãe diz, eu tô estudando, de onde vem. E por que você sabe de onde vem e pra onde vai? O senhor sabe, Pedro? Não, senhor. Não sabe, né, meu filho? Tu não sabe o dia de amanhã, né? Então, vamos ter fé em Deus, não é isso. Vamos ter fé em Jesus. Vamos ter fé nos santos, não é verdade, meu filho? É verdade. As igrejas pegaram os santos, amarraram e botaram no canto da parede. Cavalo foi ver Nossa Senhora da Piedade. Onde, Maria? Lá em Itaboraí. Unaí. Não, outro. Itaboraí. Tá. Nossa Senhora da Piedade, os santos, tudo amarrado, com coroa lá no canto, cheio de poeira. O cavalo ficou triste. As lágrimas corriam. Seria possível que acabaram com os santos. Botaram só as coisinhas no altar, mas a vida é essa, né? Tem preta velha, pretas, tudo essas pretas tudo quer me beijar. Não, senhor, não pode beijar, não, senhor. Nem tem marafa, nem coisa nenhuma, né, meu filho? 7 encruzilhadas foi apanhar o espírito que disse que era o mais feiticeiro que tinha aí por perto. E era velho. Ponto mesmo diz que muita gente não canta direito. Mas o canto não é esse mesmo, meu filho? O senhor sabe o ponto de velho, não sabe? Não, não sabe. Pai Antônio da Quimbanda. Ah, sim, perfeito. Não é verdade, meu filho? Esse ponto tem 63 anos também. Foi no dia que 7 encruzilhadas falou, o capitão depois de 5 anos e depois 5 ou 6, né, Maria? Um senhor capitão major, se lembra? Como é que chama? Aristóteles. Quem tem terreiro aí também trabalhou muito aqui. Foi um bom. Aqui ele não teve dinheiro, mas a maior parte dos médiuns que levaram a vida com isso vão trabalhar no espiritismo para cobrar. Velho aí lava as mãos. Cada um faz o que bem entende, né, meu filho? Se tu plantar bem, vai colher o bem. Se plantar o mal, vai colher o mal. Não é isso, meu filho, não é verdade? É verdade. Então, como se diz, deixa as coisas andar, vamos piar. Olha aqui o Zélia. Hoje em dia é o caboclo da minha filha. Hoje é dia de caboclo. Ih, chama mestiça aqui, meu filho. Tem tanto preto aqui pro meu filho. Tem tanto preto aqui, meu filho. 7 encruzilhada deve estar, mandou ele. Eu não posso deixar de chamar os 7 flechas. Ele tá tomando conta da Teresa. Tá errado isso, eu tenho que chamar os 7 flechas. Espera aí. Chamou os caboclos todos que puderam e que vieram. 7 encruzilhadas, não é isso, os pretos saravá. Olha isso.
Capitão agora chegou no terreiro. Capitão veio tarde, né, capitão? Veio não. O pai Antônio, antes do senhor subir, quero que veja o quadro daqui que eu mandei colocar na moldura. O senhor o senhor quer me cruzar, por favor? Veio agora tá cobrando. No outro tempo não cobrava, mas agora tá cobrando. Tô agora no zinho, como diz, né? Quantos beijos o senhor pode cobrar? Uma dúzia? Tu tem dente ou tá sem dente? Se tá sem dente, o velho não gosta. Nota do autor. Aqui o pai Antônio, juntamente com os médiuns, puxa um ponto cantado. É lá na Jurema que o caboclo luta e vence e demanda. Com Oxóssi seu rei, com arco e flecha. Eu canto de guerra, atira-se na luta e sai vencedor, de joelhos em terra. O chefe da tribo agradece a vitória a Jesus Redentor. Então o que tá fazendo? Eu tô fazendo uma mironga aqui, meu filho. Pai Antônio, juntamente com os médiuns, puxam outros pontos cantados. Eles são 3 caboclos, caboclos do Jacutá. Eles giram noite e dia para os filhos de Oxalá. 7 com mais 7, com mais 7, 21. Salvando os 3 7, todos os 3 de 1 a 1. 7 montanhas gira, quando a noite vai chegar, seu irmão 7 lagoas, quando o dia clarear. E ao romper da aurora até a alta madrugada, gira o caboclo das 7 encruzilhadas. Quando nas matas se ouve um canto, de passada em bando a cantar, uma cabocla nas margens do rio em prantos, a proteção de Oxum foi rogar. E a proteção da falange do mar, o rio fica com todas as mágoas. Salve Oxum, salve a mãe Iemanjá. Perdão. Vocês cantam ponto, né, meu filho? Aquele magro tirou dessa curimba e fez um negócio. Fez uns cantos aí, uns cantos ali, como é que chama? Lamachine, né, meu filho? Fez uma música com isso, né? Todas. Aí o velho escalambou ele. Não pode fazer essas coisas, não. Nota do autor. Aqui, pai Antônio cantam outros pontos. Ogum, que abalou as 7 estrelas, que abalou as areias e as ondas do mar. Ogum é a hora boa, abre os meus caminhos, firma esse congá. De delocal away, debolocal away, Xangô, Oloxum, Deodê, olha Ogum de Lexangô, olha Ogum de Deodê, olha Ogum de Lê. De quando em quando eu venho de Aruanda, trazendo a Umbanda para salvar os filhos de fé, o marinheiro nas costas do mar, o japonês, olha nas costas do mar, Egum. E tiriri, Egum lá nas ondas do Oriente ia, mas quando o Zambi vem de Aruanda ia, para salvar os filhos de Umbanda ia. Sou marinheiro e navego nas ondas do mar. Nota do autor, nesse trecho, outra espiritualidade falou através de uma médium. Esses filhos de Marola pede, na paz de Zambi, por maior que seja a tempestade, esses filhos sempre podem se salvar. Que os embaraços gloriosos possam estar sempre aí, sempre no ponto para salvar esses filhos de fé. Nota do autor, pai Antônio canta seu ponto de subida. Fica com Deus, que eu vou embora. Bênção de Deus para todos os filhos. Nota do autor, após, são cantados alguns pontos e encerrando a lista. Apresentaremos a partir daqui algumas reportagens, documentos, opiniões históricos sobre a Umbanda. Grande parte desses documentos são dispostos juntamente com o livro. Aqui, ó, primeiro relato espírito sobre a tenda espírita. Leal de Souza, espírita fervoroso, em suas andanças na cidade do Rio de Janeiro e em pesquisas nos centros espíritas existentes, chegou à tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Cremos que foi após essa reportagem que Leal de Souza se interessou e se converteu para a linha branca de Umbanda e de Demanda. Transcrevemos a reportagem. Há poucos dias, na vizinha cidade de Niterói, uma linda moça na flor da idade, cheia de sonhos azuis e ilusões douradas, adoeceu de enfermidade misteriosa. Foram chamados bons médicos e a enferma não melhorou. Antes piorou. Novos doutores foram consultados, porém a donzela, agravando-se rapidamente seu estado, foi julgada sem salvação. Em desespero, seu pai, comerciante abastadíssimo, ouviu os conselhos de um amigo e solicitou o socorro do Centro Espírita Nossa Senhora da Piedade, onde se manifestam os espíritos de caboclos, mas acabara de pedir tais auxílios quando recebeu a notícia do desenlace fatal.
Sua filha, Lacerda, às 5 horas da tarde. Voltou o pai em pranto para o seu lar abalado. Veio um médico que examinou a moça e lavrou o atestado de óbito. Lavrou-se e vestiu-se o corpo. Foi colocado sobre flores na mesa mortuária e entre eles buchuleantes. Um sacerdote fez a encomendação. Às 8 horas da noite, ao iniciar da sessão do Centro Espírita Nossa Senhora da Piedade, não tendo sido avisado do falecimento, fez uma prece pela saúde da moça já morta. Manifestando-se o espírito do guia e protetor do centro, disse: um grave perigo ameaça as pessoas por quem orais. Continuem as vossas preces com fervor e sem interrupção até que eu volte, pois vou sair para socorrê-la. Os espíritas do Centro Nossa Senhora da Piedade, orando com fervor, esperaram cerca de 2 horas, e ao termo delas, manifestando-se de novo, o espírito do seu guia disse-lhes: está salva a moça. Espíritos maus, convocados por motivos de ordem pessoal, haviam envolvido a jovem em fluidos venenosos que a estavam matando. Não se quebrara, porém, o fio que liga o espírito ao corpo. Às 8 horas da noite, terminou o narrador, a moça continuava na mesa funerária com todos os sinais de morte. Às 9 horas, uma demonstração de vida animou-lhe a face, parecendo a do seu padrinho, que preveniu seu pai. Retirada da câmara mortuária e reposta no seu leito, a moça reabriu os olhos e momentos após erguia-se curada, completamente boa. Os espíritos dos caboclos, em combate travado nos espaços, tinham vencido os espíritos maus. Por que caboclo? Transcrevemos outra reportagem no Mundo dos Espíritos, o Centro Nossa Senhora da Piedade, a Falange da Rua Laura de Araújo. Falange era com PH, gente. Um louco em uma sessão espírita. Um louco em uma sessão espírita. Atravessando em procura de Arrabalde das Neves, a cidade de Niterói, perguntávamos no bonde a quanto passageiro ficava ao alcance da nossa voz. Conhece, porventura, nas Neves a farmácia do Sr. Zélio? Não. E o Centro Espírita Nossa Senhora da Piedade? Quase ao termo da viagem, porém, ouvimos a formulada pelo Sr. Eurico Costa a dupla resposta afirmativa em companhia do seu gentil cavalheiro, cujo destino dessa noite era o nosso. Fomos o primeiro à farmácia do presidente daquele centro e em seguida, com o farmacêutico, à sede da associação procurada. Varando por um corredor, filas compactas da gente, conseguimos, aproximando-nos da mesa mediúnica, ocupando uma cadeira esquerda do presidente, ao lado de uma senhorita que vigiava os médiuns, pronta para socorrê-los ou auxiliá-los em caso de transe violento. Não conhecíamos uma só das pessoas presentes e a nossa entrada não foi vista pelo diretor da reunião, Dr. José Meireles, que no momento, de olhos fechados, fazia uma prece. Apenas ocupamos um lugar designado pelo nosso condutor a fim de findar a oração do diligente. A senhoria ex-ente, num grande pulo e em transe, levantou-se e sair aos meus movimentos e eram desordenados e incoerentes. Auxiliou a senhorita da vigília e a médium, atirando a cabeça para trás, sacudia como um penacho os cabelos contados e batia as mãos sobre a mesa. E a babar-se continuou a bater com as mãos. Nessa incômoda posição, permaneceu por mais de meia hora, discutindo-se por vezes com o Sr. Meireles. As suas frases, porém, não passavam de repetições pejorativas ou raivosas do diretor. És um espírito infeliz. Que infeliz, seu hipócrita! Em meio desse combate, entrou em transe o Sr. Zélio de Moraes e, saudado como sendo o caboclo Sete Encruzilhadas, chefe espiritual do famoso centro, fez em linguagem enérgica uma vibrante exortação, suplicando e ordenando a intensificação da fé. O médium nesse transe parecia dividido em seu corpo, em 2 partes, pela desconexão dos seus movimentos. Tinha ereto e firme o busto, alcançada a cabeça e o rosto tremeado em desenvolvimento vigoroso. Os braços, abalando-o, fazia-lhe com os pés e as tábuas do chão, produzindo um rumor apressado de caixa de guerra em célebre rúflo. Surpreendendo o Dr. Meireles, o médium pediu para apertar-nos a mão. Sobre o olhar espantado da assistência, acercando-nos o Sr. Zélio ouvimos. Pode dizer que apertou a mão de um espírito. À minha esquerda está uma irmã que entrou aqui como tuberculose e à minha direita um irmão vindo do hospício. Curou-os os 2, a Nossa Senhora da Piedade. Pode ouvi-los, junto ao Senhor, naquele centro, está o espírito de uma senhora que se diz ser sua mãe. Deve ser engano. Nossa mãe, graças a Deus, vive e goza de saúde. Era a 3ª vez que numa sessão espírita, médiuns em transe acusavam a sua presença, ao nosso lado de uma senhora que afirmava a eles, dizia ser nossa mãe. O caboclo Sete Encruzilhadas, porém, bradou. Quem é, então? Tem de falar.
há de incorporar e dizer quem é. Despertou-se então o Sr. Zélio de Moraes e o Dr. Meireles começou o seu esquisito debate com a Sra. Zaira. A fim de minutos, caíram em transe simultâneo aquele médium e uma moça clara, de bom corpo, vestida com elegância. Esta saltou com fúria e tombou de flanco, batendo rijamente a cabeça no solo, onde por momentos ficou estendida. Tomaram-se mais bruscos então os movimentos da Sra. Zaida. Iniciando com calma a conversa do Sr. Meireles, o médium Zélio entrou depois a queixar-se de violências que lhe estavam fazendo, diziam caboclos e pretos invisíveis para nós, e acendendo-se em cólera contra a nossa pessoa, chamamo-nos de careca. E disse que com seus companheiros ali incorporados, as duas médiuns, ainda seguir-nos com o intuito de prejudicar o nosso serviço e a nossa vida, desde que fizemos a nossa reportagem Uma Injustiça ao centro da rua Laura de Araújo. Dr. Meireles, começando a compreender quem éramos, convidou-nos a entidade presente para definir a injustiça por nós praticada. A resposta é que havíamos dito que naquele centro o trabalho espírita era remunerado. Mas é ou não é verdade? Não é. Arriscamos então uma frase na nossa defesa, destacamos-nos no médium. Ninguém é obrigado a dar, dá quem quer. Foi o que noticiamos. Mas não deve ter noticiado, objetou o médium. Por quê? O jornalista não cometeu uma injustiça, disse uma verdade. Mas essa verdade prejudicou o centro, fazendo com que muita gente o abandonasse. A moça clara de pé debatia em fúria, segura pelos braços por dois cavalheiros, e a Sra. Zaida protestava. O encruzilhada não é aquele que esteve ali, sou eu. O médium em transe, dirigindo-se ao diretor dos trabalhos, considerava: você acha que o espiritismo não pode ser pago, mas quem não tem emprego, como é que há de fazer espiritismo? E continuando, desenvolveu em favor do centro Rua Laura de Araújo argumentos semelhantes aos que ouvimos no centro José de Araújo a Dr. Bulhões, formulado por um dos dirigentes pela associação. Dirigiu-se em seguida às duas moças, chamando-as respectivamente João e Eduardo. Acalmou a senhorita Zaira e a outra, a Clara, escapando-se dos braços que a amparavam, caiu sentada na cadeira. Bem, vou-me embora. Vamos, João, vamos, Eduardo, convidou o Sr. Zélio. Ergueram-se as duas moças, mas o Dr. Meireles declarou: é inútil, não saireis daqui em estado de perseguir alguém. Escutai-me, progreriu a prece como provedora. Sou Sofia, disse o Sr. Zélio. Se for para nosso bem, iremos. Se for para sermos enganados, pagarás. Vamos, João, vamos, Eduardo. Despertaram-se então os três médiuns. Pediu concentração o Sr. Zélio, novamente em trânsito, curvado, numa linguagem deturpada, dizendo que ser pai Antônio tomou as mãos de um enfermo e, amparado pelos presentes, começou a cantar. Dá licença, pai Antônio, eu não vim lhe visitar, eu estou muito doente, vim para me curar. Findo esse ato, e depois de um transe quase mudo da senhora Severina de Souza, havendo o guia, como se disse, mandado que se realizasse um trabalho especial em seu benefício, de um louco fugido do hospício, ali presente declarou-se encerrada a sessão. Retirando a assistência, foram afastados os bancos da sala e iniciados os preparativos para o trabalho especial. Só ficaram no escritório, no recinto, os médiuns, o louco, 3 homens que o acompanhavam e nós. Uma senhorita com um defumador fumegante percorreu a sala, envolvendo cada pessoa ondas de fumaça aromática, e cantar acompanhada pelos circunstantes uma canção cujo equilíbrio era: quem está de ronda, o Sr. Jorge, Sr. Jorge é que está de guarda. E entregou o defumador a um cavalheiro, que saiu para fora para agitá-lo, caminhou em 2 direções e, voltando, fechou a porta. O Sr. Zélio, assumindo a direção do trabalho, ocupou ao lado do pai, perto da parede, a cabeceira da mesa, ficando um médium por detrás do enfermo, fechando a concentração. Sentaram-se o Dr. Meireles e uma senhorita, e formando a terceira fila, os 3 companheiros do doente ladeavam mesa aos médiuns que se empunharam o defumador ao jovem, as médiuns, Severina Souza e Maria Isabel Morse, enfrentando a senhorita Zaira e a elegante moça Clara. A jovem que empunhava o defumador e que nós ocupamos lugares à esquerda da mesa. Falando ao louco da mesa, disse o Sr. Zélio: vamos fazer um trabalho para o senhor ficar bom. Pense em Deus. Como o senhor não pode fazer uma ideia de Deus, veja se consegue reproduzir na mente a imagem de Jesus.
fez com fervor 3 orações a Deus, a Nossa Senhora da Piedade, ao caboclo 7 encruzilhadas, e convidando-o para começar, cantou, acompanhado pelos demais. Santo Antônio é ouro fino, arrei a bandeira e vamos começar. O canto monótono, melancólico, desdobrando-se em toda a embaladora, parecia acariciar as almas. Não faltava majestade ao ambiente. O louco, de súbito, rompou numa cantoria de sons inarticulados e entraram em transe atuadas, disseram os protetores dos médiuns de Isabel e Zaira. Este informou ao Sr. Zélio que, no momento, 2 entidades agiam sobre o doente. Deixe o aparelho e faz incorporar um deles. Manda o outro para outra máquina, contigo. Instantaneamente, recobrou-se e caiu de novo em transe a senhorita Zaira. Sacudindo-se a vociferar, quis deixar a cadeira, mas foi dominada pela senhorita de vigia. Ao mesmo tempo, dando uma ruidosa gargalhada, a moça, Clara, num pulo, atirava-se de costas no solo, enquanto o louco, serenando a face, emudecia. Entrando em discussão a senhorita Zaira, que dizia haver sido o padre Alfredo, vigário do Meyer, e o Sr. Zélio sustentava aquela que perseguiu alguém a encaminhá-lo, pelo sofrimento, para o progresso espiritual, e sofria ardente constatação da parte do último. De ponto, abriu o presidente do novo ponto, cantando o coro do Santo Antônio e Santo Maior. Ergueu-se a pouco o chão, e a moça Clara ocupou a cadeira e os olhos fechados, encarando o Zaire, e acusou. Mentiste, nunca praticaste a caridade, não te acompanho mais, tu me amarraste. Falando aos protetores, pediu ao Dr. Zélio que levassem aqueles irmãos para o raio de luz e o cântico entoado pela cor reproduzida aos nossos ouvidos, uma canção da macumba. Ergueu-se pouco a pouco do chão, a moça Clara ocupou a cadeira e os olhos fechados, encarando o Zaire, e acusou. Sobre esse corpo, cantando meia voz, em um arrastado, parou por alguns momentos grave e bem forte, vibrando um canto que saiu dos lábios de Zaire e começava. Oremos, Gloria in excelsis Deo. Vairou ainda mais uma vez, e o coro da senhorita Zaire gritou que iria, mas voltaria. A moça Clara, em gemidos lamentosos, implorou perdão, e em 2, quase tombando, saíram de transe, enquanto todos bradavam, viva Deus! Mas, sem demora, encurvavam-se de novo transe 2 médiuns. Ambas são moças muito gentis, mas de face subitamente deformadas, com os maxilares avançados, ficaram quase horríveis. Caminharam, dobradas, em passos arrastados, com a cabeça abatida na linha dos joelhos, percorreram na sala e fizeram passes no louco. Zaira, que descalçara os pés e por estar em transe, não havia em estado consciente assistido na primeira sessão o caso mediúnico relativo a Laura de Araújo. Agora, na segunda, conversando conosco, fazia referência aos 3 espíritos então reputados presentes. Tomadas as 2 médiuns em estado de vigília, o Sr. Zélio perguntou se o louco estava melhor. Estou bem, respondeu serenamente. Bem, vamos encerrar, disse o presidente, e o coro rompeu. Santo Antônio é ouro fino, suspende a bandeira, vamos encerrar. Tava olhando aqui, pessoal, eu acho que o livro vai... Esse volume 1 é mais com entrevistas, essas coisas, então eu vou deixar e vou pegar as partes que estão. Mas eu acredito que nós terminamos e depois nós vamos passar para o volume 2. Então aqui, eu vou pegar essa parte aqui que já acho que dá para voltar aqui. Neste crescimento religioso, que a partir de 1930 tomou um vulto extraordinário, nem todos os dirigentes souberam manter a função missionária da espiritualidade. A vaidade, a ignorância, as tentações, a vil moeda, como dizia o caboclo, que exerce sobre o homem, são principais responsáveis pelo grande número de centros, tendas ou cabanas, que usam o nome da Umbanda pela vibratória intensa do termo, sem conduto, seguindo as normas erradas estabelecidas pela entidade, desvirtuando a verdadeira codificação elaborada em longos meses de estudo e trabalho prático. Nem todos souberam manter o slogan Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade, e então o modesto uniforme branco de algodão deu lugar a algumas casas que se diziam umbandistas, a vestimentas coloridas, luxuosas, onde a renda e o lamê de alto custo se deslumbram o assistente, dando-lhe uma impressão de luxo e estabelecendo indevidamente a diferença da situação econômica entre os membros de uma comunidade religiosa. O ritmo seguro dos cânticos teve um complemento dos instrumentos de percussão, atraindo o guia não mais pela concentração da mente, mas principalmente pelo ritmo da música nativa.
A presença dos caboclos nos terreiros deixou de objetivar exclusivamente a prática de caridade, para constituir uma reunião festiva na qual os médios incorporados ou não dançam, não a dança sagrada, que constituía parte dos cultos da antiguidade, mas a dança profana com significação nenhuma de religiosidade. E com o correr dos tempos, o conceito dai de graça o que de graça recebestes foi esquecido naqueles locais, sendo substituído pelos cartazes que estipulam preço para consultas de pretos velhos, de exus e das ciganas. A magia que o caboclo das 7 encruzilhadas e seus auxiliares praticavam, incorporados pelos médios concisos de suas responsabilidades para curar, retirar obsessores, encaminhar desviados da trilha do amor fraterno e da caridade, deu lugar a uma magia da terra a terra, irregada de sangue e motivada pela ambição maior do lucro financeiro. A Umbanda cresceu e difundiu-se. Milhares de templos cumprem a sua missão de caridade e de esclarecimento. Centenas de casas, sob o nome de tendas espíritas ou centros de Umbanda, nada mais são do que locais de comércio ilegal e de mediunidade, ilegal da mediunidade, aos quais por vezes falta até mesmo a mediunidade mais elementar. Desvirtuaram os objetivos elevados da doutrina, obrigando a dizer que nem tudo que traz o nome da Umbanda é realmente Umbanda. Neste mês de novembro, quando celebramos 66 anos da primeira manifestação do Caboclo, 7 Encruzilhadas, quando prestamos essa homenagem com respeito e gratidão a Zélia de Moraes, que até os últimos dias de sua vida, com 84 anos, dedicado a quase todas as horas do seu dia em cumprimento da missão que lhe foi delegada, julgamos oportuno lembrar a necessidade de conceder a todos os templos umbandistas que seguem nos conceitos da prática o Evangelho de Cristo, a doutrina do Caboclo 7 Encruzilhadas, para que a Umbanda continue crescendo e se difundindo cada vez mais, sem permitir que sejam deturpados os seus propósitos. Existem, é justo, numerosos templos que, embora adotando vestimentas coloridas, atabaques e rituais complexos, dirigem seus trabalhos apenas para o bem, seguindo os conceitos evangélicos e objetivando a melhora íntima dos seus componentes. Isto nos leva a sugerir o retorno da antiga denominação de Umbanda linha branca, para as tendas que seguem o ritual do Caboclo 7 Encruzilhadas, determinando como linha de nação os que se enquadram na descrição acima. Feita assim a distinção apenas dos rituais, permanecem os preceitos do bem, do amor e da fraternidade. Seriam mais facilmente atestados da comunidade umbandista falsos sacerdotes que utilizavam o sagrado nome da Umbanda em benefício das aspirações pessoais, da vaidade e do enriquecimento ilícito. Atulef, como descendente de um dos 7 templos fundados nas primeiras décadas dos séculos pelo Caboclo, conservava o ritual preconizado pela entidade, uniforme branco, sem adorno, sem vícios penais, que nada significavam, pois na realidade a denominação do Caboclo caracteriza apenas pela uma classe no plano astral, sem atabaque, sem palmas ritmadas, sem sacrifício de sangue, sem admitir para atendimento espiritual, pois os nossos médios não aceitam, não esperam retribuição material pelos benefícios prestados através da sua mediunidade. E aos irmãos que vêm a esta casa em busca de uma palavra de conforto e de um lenitivo para dar as dificuldades à vida terrena ou de um simples esclarecimento doutrinário. Os conceitos emitidos através da mediunidade de Zélio determinaram uma linha de trabalho que será mais hoje, mais amanhã, que é aquela que definirá os sumos verdadeiros da Umbanda. Acredito que seja isso, porque aqui agora, ó, são todos jornais, ó. Tá vendo? Então, encerramos aqui o volume 1 da Umbanda, agradecendo muito o Padrinho Juruá, Zélia de Moraes, Lila Ribeiro, a todos, né, que fizeram parte e deixando claro que estamos voltando aí, estamos tentando continuar pelo bem. A ideia é trazer a leitura, a ideia é trazer conhecimento, que é o que é mais preciso nos dias de hoje, né? Zélio de Moraes, ele com certeza o pai da Umbanda. Senhor Zélio, muito obrigada.